Oi, leitores que não aguentam mais ler. Hoje eu vim responder uma tag literária. Eu amo tags literárias. São clichês, mas eu amo. Porque além de servir para indicar livros novos para as pessoas que me assistem, também ajudam você a descobrir um pouco mais sobre meu gosto literário, conhecer um pouco mais minha estante, né? Então eu vim responder uma tagzinha literária aqui de 20 perguntas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aonde eu achei essa tag, o vídeo que eu assisti, que me inspirou a fazer o vídeo. Então, bora lá! A primeira categoria é 1. Você tem um livro infantil? Sim. Não só um livro, mas eu tenho um nicho inteiro de livros infantis. Eu sempre adorei muito o gênero infanto-juvenil, mas para representar esse nicho que eu tenho, eu peguei então esses livrinhos aqui que eu tenho do David Walliams. Esses livros aqui, eles são histórias únicas, não é uma série. Eu quero muito ter mais livros desse autor aqui no Brasil, apesar de serem bem caros. Talvez por causa das ilustrações, são livrinhos bem ilustrados, com histórias muito divertidas, rápidas. A escrita do David é muito cativante e eu amo muito as edições desses livrinhos. Ele tem vários já publicados aqui no Brasil, mas eu tenho só 4. Aqui na minha mão tem 3, o outro ele é enorme, ele é bem grandão, que se chama Um Elefante Incomoda Muita Gente. Esse aqui é acho que é o primeiro, não é o primeiro que eu li dele. O primeiro que eu li dele foi esse aqui, que é o Rato Burger. Aí depois eu li o Vovó Vigarista. E eu tenho esse aqui que é o Titia Terrível, mas eu ainda não li. A segunda categoria é 2. Você tem um livro que você não entendeu? Sim, o meu penúltimo livro finalizado, no momento atual que eu tô fazendo essa tag, é o Mais Do Que Isso, do Patrick Ness. Esse livro aqui, ele tem um desfecho bem pouquíssimo explicado. Eu acredito que tenha sido proposital pelo autor, mas mesmo tendo sido de propósito, é aquele tipo de final que a gente, quando termina o livro, fica se perguntando, mas o que é que acontece agora, sabe? Mas mesmo assim, eu gostei bastante da leitura. Finais em abertos é uma sensação que eu geralmente gosto, mas eu sinto que se o final tivesse sido um pouquinho mais explicado, com certeza eu teria gostado bem mais. A terceira categoria é 3. Você tem um livro baseado em outra história fictícia? Sim, existe uma série chamada Dorothy Tem Que Morrer, e esse aqui é o primeiro livro da série, que é com o nome da série Dorothy Tem Que Morrer, da autora Danielle Page. Eu quero muito comprar logo o segundo livro para dar sequência na série. E para quem não sabe, a história é baseada em O Clássico Mágico de Oz. Quem ama esse clássico com certeza vai se apaixonar por essa série, tipo, com certeza. E gente, as capas dessa série são impecáveis. 4. Você tem uma série que ainda não finalizou? E sim, eu tenho umas 500 séries que eu não finalizei. Gente, é tipo, muitas mesmo. Eu vou citar aqui agora as que eu mais tô desejando muito dar continuidade ou finalizar. Tem o Dorothy Tem Que Morrer, que eu acabei de citar pra vocês. Tem a série da Rainha Vermelha, que eu parei no 3º livro. O 4º eu não tenho ainda, quero muito comprar logo. E tem também Três Coroas Negras, que eu acabei abandonando o 2º livro durante o meu bloqueio literário, mas eu quero muito continuar essa série. A quinta categoria é 5. Você tem um livro esgotado? Sim, existe uma série de infanto-juvenil que eu sou muito apaixonada, que se chama Confeitaria Bliss. São livros de 2012, mas mesmo assim são muitíssimo difíceis de achar. Eu amo muito esses livrinhos. Inclusive, eu não finalizei a trilogia ainda, eu parei no 2º livro da série. Da série não, da trilogia. Esse então aqui é o primeiro livrinho, que é o início de tudo, né? O primeiro da trilogia, que é Confeitaria Bliss. Na verdade, Confeitaria Bliss é o nome da trilogia. Esse primeiro livro aqui se chama só Bliss. Essas capas são muito fofas, gente. Não sei se dá pra vocês verem os detalhes, mas, nossa, eu acho um amorzinho. O 2º livro se chama Uma Pitada de Magia. Ele é um pouquinho mais fino. E esse aqui foi o último que eu li. O 3º que eu preciso muito ler, e eu tô querendo ler ultimamente Infanto Juvenil, então talvez eu vá pegar esse aqui, que é Um Bocado de Magia. 6. Você tem um livro em edição de bolso? E sim,
não só um livro, mas eu tenho um box de bolso de luxo clássicos da editora Zahar. Tem o livro Contos de Fadas, que é um livro que reúne vários contos de fadas nas suas versões originais. Então tem contos do Simon Green, do Perrault, do Chris Anderson e vários outros. Tem essa versão aqui de bolso de Peter Pan. Tem essa versãozinha aqui de O Mágico de Oz, que eu amo esse livro. Aqui dentro tem esse papelzinho aqui. O desenho dele são tijolos amarelos fazendo referência à estrada de tijolos amarelos que a Dorothy tem que percorrer, e eu acho isso muito fofinho. O quarto livro é essa versão aqui de Alice no País das Maravilhas e também Alice através do espelho e o que Alice encontrou por lá, do Lewis Carroll. E tem muitas ilustrações muito lindas, então são 2 livros em um só. E eu já li, gostei bastante. Não é das minhas histórias favoritas, eu não sou super encantada por Alice no País das Maravilhas, mas é um livro que pra quem curte, pra quem é fã da história, com certeza deveria ter, porque é muito bonitinho, tem muitas ilustrações, enfim. Fora desse box, eu também tenho da editora Zahar essa versão aqui de A Bela e a Fera. Tem 2 versões, a versão clássica e a versão original. A 7ª pergunta é: você tem um livro escrito por um autor que usou um pseudônimo? E sim, recentemente, por causa da série na Netflix que vai estrear em outubro, eu descobri que a autora de Bom Dia Verônica, que é essa Andrea Kilmore, na verdade são 2 pessoas. São Ilana Kazoy, eu acho que é assim o nome da escritora, e ela na verdade é uma criminóloga especialista em serial killers. E foi escrito também em parceria do Rafael Montes, que é um autor nacional que escreve thrillers muito bons. Se vocês gostam de thrillers meio macabros, eu recomendo bastante. Principalmente esse livro. 8. Você tem um livro ilustrado? E sim, eu tenho alguns, mas eu vou mostrar um pouquinho de repeteco para vocês. Através desses quadrinhos, a gente vai ter a história da Kate, que é uma chefe de cozinha muito talentosa. Todas as áreas da vida da Kate está dando errado, a amorosa, a profissional, a pessoal, mas um certo dia ela descobre uma forma mágica de voltar no tempo de suas escolhas erradas e consertar seus erros. Mas obviamente tudo isso irá ter grandes consequências. Eu vou recomeçar a leitura de Repeteco porque foi um dos livros que eu também abandonei durante meu bloqueio literário, que durou quase 3 anos. Eu já fiz vídeo falando um pouquinho sobre isso aqui no canal. E é outro livro que eu quero muito finalizar e não abandonar. A 9ª pergunta é: você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Sim, eu nunca ouvi falar, tanto antes de eu ler quanto depois, de O Mistério de Chocolate. Ele é o primeiro livro de uma série chamada Hannah Swinsey Mysteries, que foi publicado pela falecida editora Lua de Papel, que infelizmente só publicou os 2 primeiros livros dessa série aqui no Brasil. O segundo é esse aqui, que tem uma capa muito fofa, que é O Enigma do Morango. Esses 2 livros, eles são meus xodozinhos, gente. Eles são bem velhinhos, mas eu nunca me desfaço deles. Porque essa história aqui, ela envolve 2 coisas que eu sou muito apaixonada, que é suspense e confeitaria. E se um dia alguma editora comprasse os direitos dessa série, eu ia ficar, tipo, muito feliz. A 10ª pergunta é: você tem um livro que foi adaptado pela TV? Pela TV eu entendo como uma série de televisão, né? Então, sim. Aliás, é a série de livros mais longa da minha estante. Tem ao total 18 livros, gente. E é claro que eu tô falando de Pretty Little Liars. Esse aqui é o meu box com os 4 primeiros livros da série, que é Maldosas, Impecáveis, Perfeitas e Inacreditáveis. Eu tenho também a série The Lying Game, da mesma autora. Não tem tantos livros assim quanto Pretty Little Liars. Tem 5 livros publicados aqui no Brasil. E a série de televisão, ela foi cancelada. Também tem série de televisão, mas ela foi cancelada na 2ª temporada, infelizmente. 11. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente conhecido por outra coisa? Tipo celebridade, atleta, político, personalidade de TV. E sim, existe uma série infanto-juvenil chamada Terra de Histórias, que é baseada em muitos contos de fadas. E o escritor dessa série é o Chris Colfer, que é um ator muito conhecido pela série Glee.
Categoria 12. Você tem um livro autografado? E não, infelizmente, eu não tenho nenhum livro autografado, mas um dia, se Deus quiser, eu vou ter. Não só um, mas um nicho inteiro de livros só autografados. Olha que sonho, gente. 13. Você tem um livro de poesia? Não. Infelizmente, eu nunca tive muito interesse em ler poesia. Vou ser bem sincera aqui pra vocês. Apesar de eu ler algumas no Tumblr, nunca tive muito interesse, apesar de eu achar a poesia uma arte. A 14ª categoria é: você tem um livro com um selo de prêmio? Obviamente, eu tenho alguns livros que ganharam algumas categorias em alguns prêmios, mas tipo, selo de prêmio na capa mesmo, eu não tenho nenhum. 15. Você tem um mesmo livro em duas versões? Eu tenho essa versãozinha aqui normalzinha de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Pra quem não sabe, eu sou muito fã dessa história. E eu tenho essa versão zona aqui em pop-up, que pra quem não sabe é aqueles livros ilustrados onde as imagens meio que se levantam, estilo dobradura, e são ilustrações meio interativas também. E eu acho que eu nunca vou conseguir explicar em palavras a minha paixão por essa história, gente. Eu sou muito apaixonada pelos livros, pelos dois filmes, principalmente o primeiro, de 1970 e pouco. E é uma história de fantasia, então para fazer um filme dessa história precisa de muitos efeitos especiais, assim como a versão com o Johnny Depp tem. Mas o primeiro livro, o primeiro filme, ele é bem antiguinho, então é meio escasso os efeitos especiais. Então ele parece mais um teatro do que um filme, e eu acho isso muito especial. E o meu sonho é ter aqueles bonequinhos Funko Pop, sabe? Dos personagens do Willy Wonka, do Charlie. Eu quis muito ter, sempre quis muito ter, mas pelo que eu já dei uma olhada aí, estão bem esgotados. Vou tentar mostrar pra vocês mais ou menos, pra quem não sabe ou nunca viu um livro em pop-up. As imagens, elas meio que se levantam assim, ó. Aí tem algumas partes meio interativas e tal. Como, por exemplo, aqui, acho que na segunda página. Tipo assim. Onde dá pra... Não sei se tá dando pra vocês verem, mas pelo menos uma ideia você já tem, né? Assim como eu mostrei também no primeiro vídeo do canal, eu falei um pouquinho sobre esse livro, mostrei, e ele vem com um cupom dourado. Quem já leu o livro ou já assistiu o filme sabe que as barras do Willy Wonka vêm com 5 cupons dourados para os grandes sortudos visitarem a fábrica. Enfim, gente, eu sou muito apaixonada por esse livro. 16. Você tem um livro de contos? E sim, eu tenho os meus livros de contos de fadas nas suas versões originais, porque se é a minha estante, não pode faltar livros de contos de fadas. Eu tenho a minha versão de bolso de luxo, que eu mostrei pra vocês agora há pouco, e eu tenho também essa versão aqui de contos de fadas em quadrinhos. Cada conto de fada nessa coleção tem um traço e paleta de cores diferentes, porque são ilustrados por artistas diferentes, e eu acho isso muito legal. Deixa mais divertido, e eu amo bastante esse livro aqui. A 17ª pergunta é: você tem um livro em outra língua? E não, gente, eu não tenho. Eu prefiro bem mais ler em português mesmo. Eu gosto, eu acho mais confortável, mas se um dia acontecer de eu ter o interesse em estudar inglês mais a fundo, pode ser sim que aconteça de eu começar a ter o interesse em ler livros em inglês. 18. Você tem um livro que foi transformado em filme? Sim, eu tenho muitos, gente, mas eu vou falar somente 4 aqui pra vocês, pra não ficar um vídeo muito longo. Aproveitar pra indicar, né? 4 livros em que as suas adaptações foram realmente bem fiéis ao livro e tão boa quanto. Tem Todo Dia, do autor David Levitan. Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Tem também A Caixa de Pássaros, do Josh Malerman.
E por último, tem a adaptação de Antes Que Eu Vá, da Lauren Oliver. Eu indico bastante, tanto os livros quanto os filmes desses livros. Penúltima pergunta, você tem uma HQ? Sim, eu tenho somente duas, eu quero muito ter mais, principalmente aumentar o meu interesse em ler mais HQs. E essas duas que eu tenho, eu já citei aqui no vídeo pra vocês, que é Repeteco e o Contos de Fadas em Quadrinhos. São as duas únicas que eu tenho. A 20ª categoria e a última pergunta é se eu tenho um livro escrito por 2 ou mais autores. E sim, que eu me lembre, na minha estante, eu tenho somente My Lady Jane, que foi escrito por 3 autoras, que é a Cynthia Hand, a Brodie Ashton e a Jodi Meadows. As 3 se juntaram e fizeram essa releitura fantasiosa da história verdadeira da Lady Jane, que foi uma rainha da Inglaterra por somente 9 dias e logo depois decapitaram ela. Eu infelizmente acabei abandonando esse livro, eu achei a escrita um pouco infantilizada, não era o que eu esperava e acabei abandonando. Gente, essa foi a book tag e você tem esse livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, avalie esse vídeo aqui pra mim, aqui embaixo, ajuda bastante. Eu vou deixar todas as perguntinhas aqui na descrição, se você também quiser responder no seu canal ou no seu Instagram. Eu quero muito chegar aos meus primeiros 50 inscritos, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva-se aqui embaixo. E eu espero de verdade, espero muito que a gente se veja no próximo vídeo do canal. Muito obrigada por você que assistiu até aqui e boas leituras!